RTM, Rádio Transmundial de Portugal. Mas afinal, como é que se deve ler as Crónicas de Nárnia? Esta é a questão que leva muitos leitores a ficarem alvoroçados e prestes até a começar batalhas. E claro que não, né? Eu não vou aqui pôr lenha na fogueira, mas uma vez que nós apresentamos os programas pela ordem cronológica, que conta toda a história de Nárnia e dos seus personagens, hoje nós vamos dar espaço a quem defende que os livros sejam lidos por ordem de lançamento. Por isso, vamos ter connosco novamente a nossa querida Noemi Nicoletti. E eu relembro os nossos ouvintes que ela já lançou uma ficção juvenil, Sons de Ferrugem e Ecos de Borboleta, e também já podemos adiantar que outro lançamento está para breve e tem por nome Esposa Sob Medida. E eu sou a Ana Margarida e começa agora mais um Entre Linhas. Noemi, nós já trouxemos profundas análises sobre toda a saga. Eu pude contar contigo e também com a Gabriela Saltier e fizemos tudo conforme a ordem cronológica, já que em Portugal é o indicado para ser lido e também para que haja uma melhor compreensão dos acontecimentos. Agora, eu sei que tu és uma ávida defensora de que a saga seja lida por ordem de lançamento. E em conversas em off com a Gabriela Saltier, eu também descobri que ela prefere por ordem de lançamento. Mas antes Viu? de falarmos. Há um grupo específico escolhido. Antes de nós falarmos sobre os teus pontos de defesa, explica-nos por que razão é que foi colocada então a intenção de se ler por ordem cronológica. Quem é que começou isto tudo? Na verdade, aconteceu anos depois da morte do C.S. Lewis, né? Através de uma conversa entre a HarperCollins, que é a editora. É a minha editora e a editora do C.S. Lewis, e com o seu afilhado, né? O Douglas Gresham. E ali foi decidido, a partir de uma argumentação que a gente vai conversar depois, talvez, um pouquinho, que eu não considero muito válida. Discordo, desculpa, Douglas, mas eu discordo veementemente. Então, foi decidido e a partir de então foi publicado sempre por ordem cronológica e não de publicação. Ok, então a ideia toda partiu do afilhado. Agora, tu crees que a intenção dele, era que houvesse uma facilitação para os leitores, para que se fosse melhor compreendida a ordem dos acontecimentos, o aparecimento das personagens, até o desenvolvimento das personagens, porque nós estamos a falar de uma leitura infanto-juvenil, ainda que muitos adultos leiam mais do que os próprios, ia dizer juvenis, mas isso não faz sentido algum, que os próprios pré-adolescentes e adolescentes. Tu querias que foi com essa intenção? Qual é que foi então o argumento principal dele para decidir assim? Basicamente, foi uma carta privada trocada entre o C.S. Lewis e um leitor juvenil, que falou: Ah, minha mãe acha que eu devo ler na ordem de publicação, mas eu gostaria de ler por ordem cronológica. O que você acha? Isso foi bastante tempo depois que o Lewis já tinha escrito a saga, né? Já tinha se passado um tempo. E ele falou: Olha, eu acho que você pode ter razão. Eu acho que você tem razão, então pode ler assim, não importa a ordem, na verdade. Ele fala: Eu não planejei antes a saga inteira, então eu acredito que não importe. Então foi uma coisa assim, bem certa, privada, que ele falou com uma pessoa específica que já estava querendo ler daquela forma. E eu fico pensando, eu como escritora, eu ficaria muito brava se eu descobrisse que todo o meu legado depois foi alterado por causa de uma carta que eu comecei com uma leitora específica. Num caso bem específico, né? E o próprio Lewis, ele nunca mudou essa ordem, né? Isso aconteceu, como eu disse, depois da morte dele. Ele falou assim, bem, eu acho. E outra coisa muito interessante é que ele mesmo fala, eu não lembro direito. Então, ele não sabia exatamente mais qual que era a sequência dos fatos, o que que aconteceu antes, o que que aconteceu depois. Ele fala, eu não lembro em que ordem eu escrevi mais, ele fala. Eu escrevi alguns livros, talvez fora de ordem de publicação, não lembro mais. E só queria fazer um parênteses antes da gente continuar, porque talvez já esteja despertando algumas emoções nas pessoas que leram por ordem de publicação, desculpa, por ordem cronológica, que é uma questão muito emocional. As pessoas ficam muito revoltadas quando eu começo a falar sobre esse assunto, porque mexe muito com os afetos. É tipo assim, como assim? Eu li dessa forma e eu amei, como você pode dizer que não é a forma correta de ler? E é claro que você amou. C.S. Lewis, gente, é Nárnia. Tipo assim, são obras extremamente
complexas, cheias de camadas, com várias formas níveis de leitura. Quando você lê como criança é uma interpretação, quando você lê como adulto é outra interpretação. Tem uma profundidade, uma beleza magnífica. Então é claro que você amou. E eu não estou dizendo que está errado. Eu não estou tão preocupada com você que já leu e amou. Eu estou preocupada com a nova geração de leitores, para que eles possam ler na ordem que eu acredito que seja melhor, e eu vou explicar por quê. Para continuar despertando esse tipo de amor e paixão. Então, você perguntou, né, se era uma questão de de deixar mais fácil. Eu queria lembrar uma coisa. Nós não estamos falando aqui de uma receita de bolo, nem de uma lista de supermercado. Não é uma questão de, assim, o que vai ficar mais organizado. Vamos entender desde o começo. Uma narrativa, ela é construída da forma que ela é construída por um propósito. A forma que os personagens são apresentados é essencial. Não é só quem são essas pessoas, mas como elas são apresentadas, em que momento elas são apresentadas. O universo, a forma como ele é apresentado é essencial. E o Lewis, a forma como ele construiu o Leão, a Feiticeira e Guarda-Roupa, claramente foi feito de uma forma que você é apresentado aos poucos aquele universo, existe um senso de mistério ali por trás. Que se você leu antes já O Sobrinho do Mago, já não existe mais esse senso de mistério. E às vezes surge a pergunta: mas será que não é porque para criança, para jovem, ele precisa dessa explicação? E a verdade é que crianças e adolescentes, para adolescentes principalmente, eles precisam de menos explicações muitas vezes do que nós adultos para certas coisas. Eu li recentemente O Leão, a Feiticeira e Guarda-Roupa com meu filho. E ele em nenhum momento perguntou: nossa, que estranho, como assim? Por que que tem um universo dentro do guarda-roupa? Universo dentro do guarda-roupa, da mesma forma que o avião voa, o peixe vive debaixo d'água sem respirar. São fatos da vida, né? E mesmo que ele perguntasse, eu tenho certeza que se eu falar simplesmente, mágica, pronto, acabou, não precisa de uma explicação racional, mesmo porque não tem, né? É uma fantasia. Mas o adulto, às vezes, que sente essa necessidade de entender um pouquinho mais, mas como que esse universo foi parar de dentro do guarda-roupa? A forma como o Lewis apresenta Nárnia no Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa é, é, é incrível, porque você vai entrando ali naquele universo, você entra no guarda-roupa junto com a criança, com a Lúcia, e você vai colocando as mãos ali naqueles casacos, e aí de repente ela sente uma coisa dura e gelada, e você não faz ideia do que é aquilo. E aí você sente aquele, meu Deus, o que que é isso que ela está sentindo? Então você vai entrando e descobrindo junto com os irmãos Pevensey. Isso faz muita, muita diferença. Se você não me interromper, eu vou tagarelar eternamente, tá? Porque eu tenho muita coisa para falar a respeito disso. Só avisando. Então, se calhar vamos dar aqui um corte. Porque eu estou aqui a pensar no seguinte. Então, o Luís disse de sua justiça: Olha, eu já não me lembro e não me importo, e é que nos andamos aqui a matar uns aos outros. É isso, resumindo. Basicamente é isso. Basicamente isso. Mas a minha defesa como eu disse, é primeiro como escritora também, porque eu Por entendo causa da forma como, como cada como que a coisa forma é. afeta a Uhum, impressão. E segundo, também como leitora, porque eu vejo que, como leitora, para os novos leitores, se você leu e amou, não uhum, tem problema, pode continuar lendo e amando dessa forma, não tem o exato. menor problema. Era uma questão de que, por exemplo, eu vejo isso, eu vi com o meu filho, que se eu Uhum. tivesse começado com o outro livro, né, O Sobrinho do Mago, não teria tido o mesmo efeito com ele. Por quê? Então, Porque, principalmente para ele que é jovem, o universo de O Leão, Feiticeiro e a Guarda-Roupa, a forma como é apresentado é muito mais mágico e uma aventura do que o Sobrinho do Mago, que eu acredito que para pessoas mais velhas seja mais interessante, porque tem uma questão uhum, mais filosófica por trás, mais uhum. reflexiva. Então, En- enfim. Então é mais a questão de que, por exemplo, se começamos pela ordem cronológica, que é com o sobrinho do mágico, aqui em Portugal, então nós estamos ali a ver a criação de Nárnia, mas tu trazes a ideia e o ponto de que é muito melhor a partir da descoberta de Nárnia por quem ainda não a conhece. Ou seja, no Exatamente. sentido em que nós vamos descobrir Nárnia da mesma forma que Lucy está a descobrir e não vamos ver primeiro a forma como Nárnia é criada a partir do momento em que temos aqueles dois amigos que se juntam com aquele tio doido que tem os anéis. Mas Sim. agora eu gostaria de perguntar o seguinte: vamos falar do fator tempo, ok? Por Hum. causa, lá está, da ordem cronológica. Não achas que talvez a ordem de lançamento pode confundir ainda mais os leitores por causa do tempo? E eu digo isto porque, no sentido em que
Nós temos personagens que vão e vêm. Nós temos um tempo em Nárnia que é completamente diferente do tempo das personagens que normalmente saem do nosso mundo, né? Planeta Terra. Onde é Nárnia, não sabemos, simplesmente é um mundo à parte. Já que é completamente diferente do nosso mundo, será que isso não pode trazer um pouco mais de confusão para os leitores? Ou tu ainda te mantens na base de que é para crianças, não precisa tanta explicação? Eu acho um pouco complicado dizer que Nárnia, assim, é para crianças. Como eu disse, eu estava lendo com meu filho e o vocabulário é bem complexo, né? Assim, é um vocabulário complexo, é uma literatura mais densa, digo, para crianças, né? Embora crianças possam desfrutar, eu acho que é para todos, na verdade, são livros para todos, né? Todos podem desfrutar igualmente. E eu não acho que acrescente de forma alguma confusão. Mesmo porque eles foram lançados nessa ordem, então quem leu o primeiro livro já entendeu o primeiro livro em si, sem precisar necessariamente de uma continuação. O próprio Lewis falou, ele não planejou o resto quando ele escreveu o primeiro. Ele foi escrevendo, simplesmente. E a ordem faz muita diferença numa narrativa. Eu fico pensando, vou lançar um exemplo exagerado. Existe um filme chamado, eu acredito que ele chama Amnésia em português. E é a história de um cara que é contada de trás para frente. Ele, a cada poucos minutos, ele perde a memória. Então, a história vai sendo contada toda assim, a partir dos últimos minutos que ele lembra. Aí depois eles voltam 2, 3 minutos antes, depois 2, 3 minutos antes. Eu tô dando um exemplo bem exagerado para mostrar como a ordem faz diferença. Porque se você fosse assistir a história de frente para trás, acabou com todo o mistério, acabou com todo o sentido da coisa. E eu sinto que é um pouco assim, dadas as devidas proporções, eu sinto que é um pouco assim também com as Crônicas de Nárnia. Porque justamente no Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, você está entrando naquele mistério. Então, junto com as crianças, eles são os personagens principais ali naquele momento. A partir do momento que você já leu os outros livros, ou leu, na verdade, o Sobrinho do Mágico, então você já sabe coisas que ele não sabe. Isso quebra o mistério. Então, o segundo livro pode no caso, sendo o Leão, Feiticeiro e Guarda-Roupa, se torna até uma leitura um pouco mais enfadonha, porque você não está tendo aquele senso de maravilha. E no segundo livro, na ordem de publicação, sendo o Príncipe Caspian, aquele salto gigantesco que ele dá no tempo, no Príncipe Caspian já se passaram milhares de anos. Isso causa uma estranheza muito benéfica. Estranheza faz parte, é um recurso narrativo. Uma das primeiras aulas que eu tive na faculdade de jornalismo sobre literatura, sobre construção literária, era sobre gerar esse tipo de estranheza, que isso é muito bom. O leitor, no primeiro parágrafo, lê uma frase e fala: hã? Como assim? Ou então tem aquele senso de como assim? Isso é um absurdo. E querer entender, querer ler mais para saber o que aconteceu. Então, quando o segundo livro é O Príncipe Caspian, que já se passaram milhares de anos, você tem aquele senso, o mesmo senso que os protagonistas estão tendo ali de, meu Deus, essas eram as ruínas do palácio que eles estavam vivendo agora há pouquíssimo tempo. E agora são ruínas que estão cobertas por ervas daninhas, passaram milhares de anos. Então, é esse senso de estranheza e maravilha que não deveria ser retirado, na minha opinião. Ele foi construído para ser assim, para causar esse tipo de sentimento. Então tu és apologista daquilo que o Fernando Pessoa dizia: primeiro estranha-se e depois entranha-se. Não, mas agora Muito bom. eu estou brincando, mas é a realidade. Porquê? Porque para além de ser um salto gigante no mundo de Nárnia, que se passam milhares de anos, nós vemos também um salto gigante na idade deles aqui, que não é tão abrupto quanto em Nárnia. Mas, por exemplo, pegando ainda naquilo que nós começámos no início do Sobrinho do Mágico, vamos lá ver, ou seja, a minha ideia é, temos a criação de Nárnia nesse filme. E na ordem de lançamento, esse livro, ele é o sexto. Ou seja, se há coisa que entra aqui em concordância é que a última batalha é o último livro. Ponto. Em ambas as ordens. Sim, sim. E ficou mesmo com esse nome, A Última Batalha. Portanto, aí não resta dúvida. Sim. E acho que aí todos concordamos que, ok, é o último livro mesmo, está certo. Mas a minha questão é, porque é que um livro que fala sobre a criação de Nárnia na ordem de lançamento fica para antes do último? Ou seja, O Sobrinho do Mágico na ordem de lançamento é o penúltimo livro. E
Porque não então uma ordem cronológica? Eu estou-te a fazer estas perguntas porque lá está, eu já sei que a tua defesa parte pela ordem de lançamento, eu preciso de fazer sempre o contraponto. Sim. Então, porquê que não se prefere ou não se opta pela ordem cronológica, já que se estamos a falar do início de tudo, então o início vai realmente para o princípio de tudo. Porque é que ele fica antes do final de tudo na ordem de lançamento? Não achas que isto também é um pouco confuso ou não? Veja só, nós nascemos e vivemos antes de aprendermos sobre como o mundo surgiu e por quê. Nós, nós aprendemos e experimentamos a água antes de saber que a fórmula é H2O. Então, a experiência vivida ali junto com os protagonistas, às vezes, pode ser uma coisa melhor do que você simplesmente partir para o porquê ou a origem. Eu Então, só nós quero temos. avisar os nossos ouvintes que eu fiquei QO com esta frase de arranque que a Noemi disse. Obrigada, a minha prestação está dada. Obrigada, obrigada, foi extremamente espontânea. Nós experimentamos a vida antes de entendermos ela. E eu enxergo esses livros assim. Ainda bem que legal que o Lewis escreveu mais pra frente um livro que se aprofunda, que te dá aquele pano de fundo de como a Nárnia poderia ter surgido. E que eu enxerguei como escritora, lendo da última vez, que realmente foi algo que ele construiu depois. Construiu muito bem, mas ele construiu depois, a partir daquilo que ele já tinha, do material que ele já tinha definido. E ele, inclusive, fala de personagens como se nós já o conhecêssemos, né? Ele fala, é a partir daí que vieram, que surgiu o professor, que é mencionado em outras histórias. Ele fala no final do Sobrinho do Mágico, ele já pressupõe que você sabe quem é esse professor. Então, é isso. Experiência, às vezes, é melhor do que informação, especialmente em narrativas. E eu estou chocada com essa afirmação que tu fizeste, porque é muito real. Nós já passamos a existir, nós estamos dentro do mundo, mas só tomamos consciência dele muito depois. E, na verdade, à medida que vamos vivendo, é que vamos tomando consciência daquilo que ele também já foi. Né? E eu estou em choque com essa tua colocação, porque ela faz muito sentido. E E, veja outra coisa. Quando nós, por exemplo, ouvimos falar, ou nós aprendemos a Bíblia, por exemplo, ou o Evangelho, a partir de um momento que nós já conhecemos a Jesus e experimentamos do amor, da graça dele, é outra perspectiva do que se nós formos simplesmente conhecer a Bíblia ou ler a Bíblia por um aspecto analítico, porque nós estamos curiosos para conhecer, mas sem ter conhecido Jesus, experimentado Jesus. Então, assim, de uma forma ou de outra, Nárnia não é a Bíblia, Nárnia não é o Evangelho, embora tenha esses pontos de conexão que Uhum, já foi falado exaustivamente, né, nos episódios. uhum. Mas ele também traz esse aspecto, né, de que nós experimentamos antes de entendermos ou conhecermos. E eu agora estou em choque, sabes porquê? Porque na ordem de lançamento nós começamos com o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, que se nós formos bem a ver, é a história da cruz. E é por Sim, aí que nós exatamente. começamos a nossa vida com Cristo. Exatamente. E é Exatamente. aí que nós começamos a nossa vida com Cristo. E aí depois, já na caminhada, porque é a partir da cruz que as coisas começam, é que a gente volta à criação, saber o início de tudo. Eu estou em choque, basicamente Exatamente. é isso. Eu que vim Exatamente. fazer Muito o bom. contraponto, estou-me a converter à ordem de Estou lançamento. muito feliz, estou muito feliz. E eu quero pedir perdão aos nossos ouvintes, porque eu acho que já não estou a fazer um bom trabalho, mas vamos lá. Agora eu queria te fazer. Você está fazendo um ótimo trabalho, você está com a mente aberta para a argumentação. E veja só, eu acho O Sobrinho do Mágico um livro genial. Ele é maravilhoso. Mas como eu disse, ele traz uma coisa muito mais profunda, como você disse agora, né? Primeiro é o básico, é a crucificação, é a morte, você entender o amor, aquilo que Jesus fez. E ali ele vai trazer uma questão muito mais profunda que tem a ver com discipulado, com vida cristã, com as decisões que você toma na sua vida, né? Então, enfim, que bom. Com Tô feliz certeza. agora. Já podemos encerrar. Mas eu vou ter que continuar a fazer o meu trabalho. Noemi, muitos apontam que ler por ordem cronológica, eu agora gostaria de falar mais especificamente sobre as personagens, é Uhum. onde se entende, já falámos da questão do tempo, mas a ordem das personagens ela tem que ser conhecida, e é o que apontam, por ordem cronológica, tanto pelo fator idade, tanto pela forma como elas depois interactuam durante a trama. Só que também há quem defenda que ao ler nesta ordem cronológica, como tu disseste também,
acaba por se perder a magia e a maravilha daquilo que Lewis tinha na sua mente à medida que ia escrevendo. Para além destes dois, mas focando agora no fator personagem, o que é que tu acrescentarias? Porquê ler em ordem de lançamento e não em ordem cronológica no que se refere às personagens e à maneira como elas interactuam e como é que isso dá tanta magia e tanta brilhanteza, se é que isso existe, àquilo que Lewis tinha planeado? Na verdade, eu fiquei tentando pensar a respeito dessa questão da idade dos personagens e tudo mais, né? Quando você muda da ordem de lançamento para a ordem cronológica, na verdade você tem personagens mais secundários, que eles aparecem com essas idades mais distintas, né? Que eu acho que é o que poderia causar mais confusão, mas pelo fato de serem personagens secundários e que de repente eles se tornam. Eu estou me referindo especificamente, por exemplo, ao professor agora, né? Eu não acredito que possa causar qualquer tipo de confusão, né? Em suma, os benefícios da ordem de publicação eu vejo como superando aos malefícios, vamos dizer assim, em questão de confusão. E, sinceramente, Nárnia, ela é uma obra que se você consegue ultrapassar as barreiras de vocabulário e tudo mais, ela traz muita clareza naquilo que ela se propõe. Se você lê os livros um atrás do outro, como eu gostaria, eu acho que todo mundo deveria fazer, né? Um seguido do outro, não tem como você ter muita confusão nesse sentido. E no caso, isto é a penúltima pergunta e é só para ver se a fagulha acende. Colocarias alguma vez em hipótese de ler por ordem cronológica? Então, na verdade, eu acabei meio que fazendo isso quando a gente começou a fazer esses episódios aqui, né, para conversar. Eu acabei lendo pela primeira vez na ordem cronológica e eu me apeguei ainda mais à Pronto. ordem de publicação. Essa aqui tem a fé bem firmada. É assim, gente, novamente, não tenho nada contra quem já leu e quer continuar lendo, assim, fique à vontade. Eu não estou falando que você está errado, mas eu acho que seria mais benéfico para os novos leitores, principalmente, ler a partir do Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, porque o objetivo que nós todos que amamos as Crônicas de Nárnia temos em comum é que ele seja mais amado e mais difundido. Então, vamos apenas seguir em frente e despertar essa paixão. Não se trata de um debate bobo para ver quem tem razão. Olha, essa poderia ter sido a frase-chave para terminar, só que eu não posso ir embora, não me posso despedir de ti sem fazer esta pergunta. Além desses pontos que tu já deixaste aqui estabelecidos, que mais é que tu acrescentarias como um incentivo aos nossos leitores, principalmente aqueles que já leram pela ordem cronológica, a fazê-lo pela ordem de lançamento? Então, eu não faço questão que quem já leu por ordem cronológica faça por ordem de lançamento. Embora talvez seja uma experiência interessante, especialmente se já faz muito tempo que você leu. Porque, na verdade, quando você já tem de fundo as informações, realmente não faz tanta diferença. Eu vou concordar com o Lewis. Quando você já leu uma vez, não faz tanta diferença. Mas talvez seja interessante simplesmente para você tentar imaginar como teria sido se você lesse pela primeira vez sem conhecer nada, se desfazendo ali do seu conhecimento anterior e esvaziando a xícara, né? É o que a gente fala, esvaziando a xícara para poder receber mais. Então, fica aí o convite para tentar se imaginar e quem sabe você também se converte ao meu time. O Entre Linhas contou com a participação especial de Noemi Nicoletti e com a apresentação de Ana Margarida. Realização RTM Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.